Olá, paz de Deus, boa noite. Fazendo esse vídeo aqui, na verdade eu não ia fazer vídeo não, hein? Não ia não, tô fazendo aqui umas coisas, mexendo com alguns documentos. E aí eu pensei, né? Tô aqui pensando, se eu vou fazer um videozinho aqui, até porque eu acredito que a partir de agora eu ainda não estou assim totalmente certo de como que vai ser, mas os vídeos ele já vai começar a ter umas modificações, né? Já vai ser uns vídeos menos vídeos, né? Eu não sei se vai ser semanal ou se vai ser 2 vezes por semana, não sei exatamente. Mas eu vou estar alterando aqui a forma, né, de fazer vídeo. Mas eu estou mexendo nisso aqui ainda não, não está definido ainda o jeito que eu quero, né? Mas eu estava aqui pensando, hoje, hoje estive no culto, né? Foi um bom culto, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu pego os recados, né? Eu pego, fico escutando. Embora hoje já não busco não guardar muitas coisas no meu coração, né? Mas eu peguei algumas coisas, né? E, e eu, assim, eu tenho feito algumas escolhas na minha vida, né? Eu fiz algumas escolhas porque eu estou confiante, assim, certeiro, na verdade, no que Deus traçou para mim, né? Veja bem o que eu quero falar. Eu acho que em tudo, né? Na religião A, na religião B, na religião C, e aí vai, nas igrejas, nas placas, todas elas, assim como foi hoje falado até no testemunho de uma irmã, né, lá do Rio de Janeiro, né, que toda placa ela leva a Deus, ela conduz a Deus, ela conduz a salvação, né? Agora existe placas e placas, né? Tem placas que você tem um caminho mais acertado, não? Um caminho mais acertado que conduz a Deus. Não é só placa também, né? Não vejo que é claro que existem alguns mandamentos de Deus, né? Alguns mandamentos de Deus, de Jesus que precisa que são mandamentos, eles têm que ser cumpridos, né? Então, mas eu acredito que, na minha opinião, o ser humano, né? Todos nós vamos passar pelo funil, né? O funil da salvação. Tem uns que não vai passar, tem uns que vai ficar entalado. Independente de placa, de religião, de todo mundo vai passar pelo funil, né? Tem muitos das placas, de todas as placas, que vão ficar entalados lá. Tem muitos que nem placa vai e vai passar direto do funil. Tem gente que nem conheceu a igreja, vai passar direto no funil ali, vai pro céu, vai ser salvo, né? Eu acredito nisso, porque existem os mandamentos, né? Mas o que é impossível para nós, para Deus não é, porque Deus conhece o interior de cada um. Deus conhece o interior, o coração do homem, o intento do homem, o sentimento do homem. Quando eu falo homem, estou falando do gênero humano, né? Estou falando do humano, né? Mas é homem, mulher, todos nós. Então, eu acredito que, também acredito que nós estamos bem no fim, né, desse processo chamado placa, né? Religião. Eu acho que a coisa está muito deteriorada, muito deteriorada. Hoje eu estava conversando com, porque hoje é meu aniversário, né? Até daqui a pouco é. Então, um irmão lá de outro estado, irmão que eu conheço, ele estava, irmão mesmo da mesma igreja, ele estava me desejando feliz aniversário, enfim, aí falando das coisas de Deus. Aí nós estávamos falando de congregar, né? Ele falou assim, você tá falando de congregar, deixa eu
encurtar aqui, né? Ser mais breve. E aí nós falando de congregar, eu peguei e falei para ele, irmão, mas tem muita gente, né? Você vê que onde ele está não tem poucas igrejas, ou quase nada de igreja. E uma dificuldade para congregar. E aqui tem culto de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Dá para escolher a hora que vai congregar. Né? Tem fartura. Mas muitos entram ali dentro da casa de Deus, né? E entra do mesmo jeito que entrou, sai. Se não sair, pior. Né? Muitos entram ali e até vibra e faz, e ai, aleluia, e glória, né? Maravilha, tudo bom. Mas entrou ali com o coração duro e sai com o coração empedrado. Né? Se não dava esmola, continua não dando. Se olhava para alguém com necessidade e virava o rosto, dessa vez nem olha. Né? Já sai até de costa para não ver. Né? Então, isso não... E nós estamos num tempo, né, que essas virtudes, as virtudes do sentimento cristão, o sentimento dos valores cristãos, não é os valores cristãos, o sentimento mesmo, o sentimento fraternal, o sentimento de amor, enfim, estes sentimentos de perdão e tudo mais, esses sentimentos não estão mais contidos, né, no formato da igreja ou das igrejas, né? Estou falando de forma ampla, né? Não estão mais contidos, né? Ninguém hoje você é você para a igreja e não a igreja para nós. Hoje não, ninguém mandou. Eu vi uma mensagem, inclusive tá. Eu vou ver que ela deve estar aqui, essa mensagem. Mas uma mensagem, coisa linda. Uma muito verdadeira o que está nessa mensagem. Deixa eu ver se... Porque as minhas imagens, tudo que eu pego no meu celular, ela fica tudo em nuvem. Né? Então, eu devo ter aqui. Se eu não tiver, ela amanhã vai estar. Mas eu preciso para hoje, para me mostrar. E agora? Não quer aparecer aqui o que eu... Poxa vida, não está. Ela está aqui no celular. Mas eu não sei... Mas eu não posso porque eu estou gravando aqui. Então, essa mensagem... Mas ela dizia assim, que no passado... As igrejas, né, elas faziam com que as pessoas, as igrejas dividiam a sua renda, né, com o povo, com os fiéis ali. A igreja, alguém tinha necessidade, dividia se tinha terras, dividia a terra com alguém que não tem terra, dividia a riqueza do outro, a fortuna, as fazendas de um, com toda a igreja, né? Era assim lá no passado. E hoje, não. As igrejas só querem para ela, sabe? Parece que eu sou um militante aqui contra as arrecadações das igrejas. Parece que eu sou, mas não sou militante contra isso, né? Eu só vejo que hoje as igrejas estão preocupadas muito com o umbigo delas, com eles próprios, né? Com a cúpula, né? E o povo está ficando sem. Então hoje, eu estou falando de dinheiro, mas nisso que eu estou dizendo aqui também estou falando de questões como o ensinamento da fraternidade, o ensinamento fraterno, o ensinamento de perdão, os ensinamentos de virtudes e sentimentos cristãos que parece que não existe mais, né? Aquele sentimento ou aquele ensinamento de fazer com que as pessoas sejam unidas,
Isso não tem mais. Então, eu acredito que, eu percebendo isso aí, eu vendo isso, eu acredito que a igreja não vai muito longe, né? As igrejas não vão muito longe, né? As igrejas estão preocupadas somente com si próprio ali, com o prédio, com aqueles homens que cuidam ali, né? E é só. O povo ficou para trás. E eu acredito que Deus vendo isso, isso aí não deve ir muito para frente, né? Significa que nós estamos mesmo é, presenciando o cumprimento da palavra de Deus, das profecias do Apocalipse, né? Porque se chegamos a esse ponto, né, eu acredito que não vamos muito longe mais, né? Então eu acredito que agora é um momento de nós, aqueles que realmente querem e buscam a salvação, né, a sua salvação espiritual, herdar a coroa de vida eterna, né, herdar uma vida com Cristo na presença de Deus, num outro mundo, numa outra dimensão, que é uma outra pátria celestial, né? Eu acredito que é momento de a gente buscar isso, né? Adquirir os sentimentos que nos conduzem a isso, porque viver nessa figura, nesse rito, né? Num rito evangélico, num rito, sei lá, religioso, e nada produzir, né? Nesse sentido, no sentido de sentimento, no sentido de qualidades espirituais, de virtudes espirituais, onde as virtudes espirituais hoje tão desejadas e tão esperadas são o aleluia, o glória, falar em línguas que ninguém entende, né? Também não estou falando mal, porque eu também não entendo. Se eu não entendo perfeitamente o assunto, eu não devo julgar, né? Nem se eu entendesse, eu não deveria julgar, né? Não estou julgando em si, né? Só estou pontuando aqui, ou indicando, né, algumas críticas que eu vejo, sim, mas não é umas críticas, são situações que eu acho que que precisa ser observado, sabe? Precisa ser observado. Então, ficar ali naquele meio, naquilo ali, buscar aquilo ali, ao invés de buscar o verdadeiro sentimento, as verdadeiras qualidades que nós precisamos que para herdar a vida eterna. Você vai ficar nisso daí, a glória, aleluia, linguagem, esse tipo de linguagem. Isso aí pra mim não. Eu sinceramente eu posso estar errado, mas eu acho que isso aí não vai dar céu pra ninguém. Me perdoe eu falar assim, mas isso aí não dá céu pra ninguém. Nós estamos precisando, né, de muito mais que isso. Nós estamos precisando buscar o verdadeiro sentimento cristão, né? Então, algumas pessoas vão para a igreja, por exemplo, para ser apontado, para ser pisado, para ser, enfim, né? E às vezes são cobrados, né? E às vezes cobra-se tanto de algumas pessoas, cobra-se tanto, né? Para nada, para nada, né? Para ser igual aos outros, para cometer pecados igual aos outros, porque pecado tem gente que acha que é só o quê? É adultério, é matar, roubar, é fazer isso. Não, tem pecado pior do que isso, né? Você pegar, encarcerar uma alma, você matar uma alma, né? Você ser omisso, negligente com as almas, isso é um pecado gravíssimo, né? Então, para ser isso daí, né, não tem muito sentido isso. Não tem muito sentido. Então eu vejo assim que é importante hoje, na minha opinião, na minha visão, eu acho importante hoje cada um buscar a sua
sua condição, né? Condição espiritual, né? Para que possa desenvolver um sentimento e as virtudes necessárias para que nós possamos atravessar, né, o hoje, o amanhã, o que vem aí pela frente, né, até o dia que o Senhor nos recolher, né, que é o fim, ou no dia que o Senhor vir buscar a sua igreja, porque não vai ser fácil, não está sendo fácil, não vai ser fácil, né, enfrentar o que nós vamos enfrentar e o que nós já estamos enfrentando. Cada dia vai haver uma piora. E ninguém se engane, se a gente não adquirir um sentimento, o verdadeiro sentimento cristão, as virtudes, se a gente não tomar posse das virtudes, as verdadeiras virtudes, porque não adianta depois ficar dando glória, 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 né, no momento de grande dificuldade, né? Não adianta, porque isso aí, eu acredito, eu vejo até por mim, né? Quanto mais vamos supor que eu esteja numa dificuldade, que entro diversas vezes, né? Então estou numa dificuldade de alguma coisa, né? E se eu ficar ali no pé de Deus ali, pá, 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 assim, euforicamente ou ansiosamente, enfim, se eu ficar ali martelando aquilo ali, eu fico pior. A minha situação ela piora muito. Ela piora porque aí bate uma ansiedade, bate uma necessidade, você começa. Então, para mim, eu acredito que muitas pessoas estão fazendo errado, né? Estão esperando em Deus da forma errada, estão esperando em Deus no alvoroço. Eu acredito que nós temos que começar a encontrar condições nossas de buscar Deus, mas no silêncio. No silêncio. Né? Porque no silêncio a gente não erra. Né? A gente não erra, a gente não faz nada pela emoção, faz pela razão. Né? Você está dominando a si mesmo. Né? Então você tá ali quieto, né? Dominando a si mesmo, para que você não venha errar contra Deus. Porque quando você está ali, pá, pá, martelando e a coisa não vem, é difícil. É difícil, porque você está colocando todas as suas emoções, a sua carga, né? As suas energias, né? Em prol de algo, esperando em Deus ali, ó. Você está ali, é a mesma coisa de correr. Você precisa chegar lá na avenida, lá em cima. Aí você sai aqui correndo na avenida, chega lá, para chegar na avenida, a rua está interditada. Você dá uma bica numa interdição lá, mano. Fica irritado, porque você saiu correndo, você foi acelerado. Agora, se você vai andando, lá está interditado, né? O que acontece? Você vai dar um. Se você for correndo, você não tem mais condição de dar a volta no quarteirão ou em outro lugar para poder chegar lá na avenida. Né? Agora, se você está andando, você já vai mais. Né? Então, eu vejo como errado. Posso estar errado aqui, estar falando isso, mas eu vejo como errado. Esse muito alvoroço, muito barulho, muita. Né? Isso facilita a gente errar contra Deus, na minha opinião. Né? Então eu penso que é tempo da gente buscar de verdade e adquirir as qualidades, né? As virtudes, o sentimento, o verdadeiro sentimento cristão, para que a gente possa atravessar o que vem aí e o que nós estamos já vivendo. Né? E esse assunto de. Claro, a gente não tem que ter inimizade, guerras com ninguém. Não tem que ter, não pode. Né? Até porque se fizermos isso, nós estamos deixando de ser cristão. Né? Mas o afastamento chega a algumas situações que é inevitável. Às vezes você tem que pegar e se afastar, se isolar mesmo, buscar a sua vida. Eu penso assim, eu penso dessa forma. Eu vou tirar por mim mesmo, meu testemunho em relação a Deus, a minha intimidade com Deus. Eu, na minha vida,
ah, assim, no geral, né? Ninguém próximo de mim nunca veio. Ninguém nunca foi sequer ver consolar as minhas dores, não. As minhas, as minhas feridas. Ninguém não. Né? Isso, ninguém próximo. Né? Eu posso estar equivocado aqui em alguma coisa, mas no geral nunca. Eu sempre fui lá, né? Eu mesmo curei as minhas feridas sozinho, eu e Deus. Quando eu falo assim, Deus nunca se apartou de mim. Deus sempre me ajudou. Né? Mas os que estavam próximos, né, eles foram os primeiros a virar as costas, né? Foram os primeiros a ir embora. Né? Então, eu vou esperar o quê dessas pessoas? Nada. E aí, infelizmente, essas pessoas elas estão mais para te derrubar no buraco. Né? Você está na beira do precipício de alguma coisa da sua vida. Está ali na beira do precipício. Aí eles estão mais para te jogar lá embaixo do que para te fazer alguma coisa. Você vai ficar, não, aí é melhor se afastar. Há situações que pessoas têm amizades, que tem isso. Aí sim, aí fica ali quietinho, né? Mas, no geral, viver em, em comunidade, isso pra mim, vou falar pelo menos pra mim, isso não tem surtido muito efeito, né? Então eu sinto, eu falo pra mim aqui, né? Eu me distanciar, me isolar, né? Não vai fazer diferença pra mim. Eu só não posso me isolar de Deus, né? De Deus. Agora, quando eu necessitei muitas vezes, Deus movimentou a terra. Deus movimentou a terra a meu respeito. Deus mexeu em corações a meu respeito. Né? E assim vai continuar. Né? Se aí lá na frente, eu ali isolado, se eu estiver na estrada, estiver onde estiver, né? O Senhor vai mover os corações. Né? Vai me socorrer, vai me ajudar. Né? Porque até eu, dentro desses meus planos de vida, eu tenho planos aí, tenho projetos. Inclusive, eu recebi uma profecia de uma outra irmã que eu nem conhecia. Não conheço, na verdade. Assim, mas vou conhecer. Né? E ela não sabe nada de mim. Nada, vírgula, nada. Nada. Não conhece nada de mim. Né? Nem conhece meus canais. Não sabe nada de mim. Nada, 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 nada. Não sabe nada. Não sabe nem meu nome direito. E profetizou, viu? Falou assim, olha, você que tá aí com esse projeto, né? Esse plano, esse projeto na tua vida aí. E você tá aí sem saber como é que vai fazer. Né? Parece que é impossível para você. E realmente é impossível. Não tem como você, mas assim te diz Deus, Josué. Eu estou contigo. Eu vou te dizer o dia, a hora, como que você deve fazer, aonde você deve ir, eu vou dar na tua mão. Né? Eu vou dar na tua mão. Se esforça. Né? Falou, profetizou aqui para mim. Então, você não sabe de onde vai vir. Você não sabe como é que isso vai acontecer. Mas eu vou dar na sua mão. Então, eu estou com projetos. Né? Estou com projetos e projeto A, B, C, D. Tem vários projetos, várias frentes, né? Se não for assim, vai assim, se não for... tem esses projetos. E tem o meu próprio projeto de vida, como que eu disse muitas vezes, eu preciso encerrar rápido, isso aqui tá ficando longo. Eu disse várias vezes, né? Eu nunca tive, não tenho nenhuma pretensão material
de grandeza, não tenho nada disso. Não tenho nada disso. Deus é minha testemunha do que eu estou dizendo aqui. Né? Não tenho nada disso. Sou uma pessoa simples. Né? Só visto a mão de Deus na minha vida. Né? O poder de Deus se manifesta para Ele mostrar para mim e para qualquer um outro que queira ouvir que Ele pode. Ele faz. Ele coloca ali, coloca lá, destaca lá em cima, faz o que Ele quiser. Deus pode. Né? E Ele faz é só para fazer as demonstrações, para que possa pessoas saber como é que Deus age. Né? O que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. Né? Por isso que Ele faz. Né? E normalmente Ele não vai dar coisas que Ele já deu para mim na mão de pessoas que estão doidas para ficar rico, que estão doidas para fazer. Não, talvez Deus não dá para essas pessoas. Porque já logo vai subir, logo, né, vai começar a vestir roupa, não veste mais uma roupa simples, não veste mais um tênis simples, né? Se tiver uma manchazinha já não quer aquela roupa. Né? Talvez Deus não dê para nada para essas pessoas assim como deu para mim. Porque Ele deu para mim porque Ele sabe onde é que está meu coração. O Senhor sabe. Né? Então, o Senhor sabe que eu não estou buscando, almejando nada. Mas eu tenho planos aí. Né? Tenho um plano de viver no motorhome. Né? Mas tinha uns planos atrás aí que voltou a reviver. Né? Uns planos que eu estou desenvolvendo agora também da lealdade e justiça, conforme muitos já sabem. Estou correndo atrás e eu acredito que isso vai dar certo, está se encaminhando para dar certo. Não é nada simples, é uma coisa impossível para mim, porque o que eu quero, impossível não ir lá, registrar, fazer um negocinho pequenininho, ali é fácil, está até pronto já. Né? Só falta formalizar, registrar. Mas eu estou buscando algo que pode ser algo até grande, gigante. E essa palavra, que essa profecia veio nesse sentido. Né? É serva de Deus, essa mulher. Então, veio nesse sentido. Então, provavelmente Deus vai entregar isso na minha mão. Provavelmente Ele vai entregar isso na minha mão. Porque é algo que não vai ser tão pequeno, não. Vai ser algo mais ou menos. Não sei nem que tamanho, mas vai ser mais ou menos. Tá? Vai ter uma estrutura. Tá? Nós vamos buscar isso? É impossível buscar isso? É impossível mexer no coração das pessoas. Para mim. Para Deus não. Não é algo que eu preciso ganhar, não. Isso aí eu preciso só ir buscar os recursos. Ir nos corações, ou melhor dizer, das pessoas. Nos corações vai Deus. Então, tá a caminho. Né? E aí, essa parte do motorhome, tudo eu vou fazer também junto. Vai ficar lá no meu cantinho, lá, de vez em quando dá. E se for passejar, também já começo a fazer já. Já começo a ir embora nele. Né? Eu vou tocar minha vida nele. Mas esse assunto aí, vou deixar meu motorhome lá. Esse assunto aí é uma irmandade também. Eu vou, se Deus for tudo à vontade de Deus, Deus vai colocar na minha mão construir uma irmandade. Vou construir uma irmandade conforme eu acredito. Né? Não tem nada muito a ver com a igreja, mas é religioso também. É religioso, não é para chamar público de rua, para ir para pregar culto, não é nada disso. Mas tem também. Mas nada igual às igrejas, não tem nada a ver. Estou competindo com ninguém. Com ninguém. Né? Só quero servir a Deus. É minha missão, meu resto de vida. Né? E é isso que eu preciso. Eu preciso disso. Né? Preciso de algo assim. Porque se eu não fizer assim, eu vou fazer nas estradas. Vou fazer algo menorzinho nas estradas, bem pequeno mesmo, mas dá na mesma. Mas talvez Deus queira isso para mostrar que Ele
pode fazer, né? Porque Deus não está só na igreja A, B, C, D, D, ou na instituição A, B, C, D. Não. Deus está em todo lugar onde realmente estejam comprometidos com a palavra, com levar a palavra, levar o sentimento, as virtudes, né? As virtudes do sentimento cristão. É isso aí que Deus está. Deus está em todos esses lugares. Errantes, erros, em todos eles vai achar, inclusive onde eu estou querendo montar, querendo não, eu já estou construindo, né? Tá bem no comecinho, mas já estou construindo. Então, lá também vai ter erros, se já é que não tenha erros lá, né? Provavelmente já tem até erro, né? Então, vai ter erros também. Mas o sentimento que está nisso é verdadeiro. É verdadeiro. Ah, pode ser que lá tenha pessoas que vai me magoar. Pode ser. É bem provável que sim. Bem provável, né? Mas o que eu não posso, né, é viver afrontado. Afrontado do jeito que acontece. Então eu acho, resumindo aqui, eu penso que nós estamos vivendo um momento de verdade mesmo. Um momento de fazer algo para que possa de verdade desenvolver em cada um de nós o verdadeiro sentimento, a purificação do ser espiritual. A purificação. É um processo isso. Isso não é assim, eu tomo aqui, a purificação está aqui, não, está aqui. Não é desse jeito. Não é assim, né? Isso é um processo. Isso tem caminhos. Isso tem meios para acontecer, né? E isso vai acontecer na minha vida do jeito que eu acredito, do jeito que pode me impedir, né, de retroceder sempre nas coisas espirituais. Então é assim que eu penso. Eu não sei se ficou faltando alguma coisa em falar, mas eu só tenho a agradecer a Deus. Se eu ficasse 24 horas agradecendo a Deus, eu não faria, não seria suficiente, né? Mas eu só tenho a agradecer a Deus. Muitos falam, poxa, o estudo, não é o estudo que vai fazer você se aproximar de Deus. Eu gosto de estudar, eu acho isso importante. Eu estudo de tudo, eu estudo das coisas de Deus, né? Eu estudo muita coisa. Eu estudo, isso é bom para mim, isso me eleva o meu conhecimento, né? Me faz refletir de forma melhor, de pensar de forma melhor, né? Eu posso ler até bruxaria aqui, não é o caso, não leio não. Mas eu posso ler bruxaria, isso não mexe comigo não. Não. Eu sei, por exemplo, eu tenho aqui um livro aqui, ó. Eu tenho um livro, Templários, né? Templários. Eu já li ele, já estou lendo de novo, né? Não mexe comigo. Tem coisas aqui, fala de coisas aqui lá do passado, lá dessa época aqui. Essa época era diferente, eles tinham outros, não existiam lá os evangélicos lá, eram, né, a igreja católica que predominava, né, enfim, mas não mexe comigo não. Com a minha fé, com a minha crença, com meus conceitos, com aquilo que acredito, imagina, jamais. Tem outro livro aqui, na verdade não é um livro, é um apostilo que estou estudando. Cadê? Não, é aqui mesmo. Estou botando ali em cima, né? Mestre maçom, sois grau de mestre maçom. Sou grau de mestre maçom. Sois grau de mestre. Não mexe comigo. Tem um outro ali que eu estou lendo também, tá na outra bancada ali. Da igreja católica, de um padre, né, de um sacerdote da igreja católica. Uma coisa, já li aquele lá uns 6, 7, 8, sei lá quantas vezes. Mas não dá pra enjoar não, viu? Coisas maravilhosas tem ali naquele livro, aquele homilia. Maravilhosa, que isso? Então
Então quem não sabe separar as coisas não consegue ler. Não consegue ler. Né? Aí você entra aqui em assuntos do livro aqui, ó. Até com óculos eu tô ruim de ler. Entre assuntos aqui, deixa eu pegar uma página. Né? Não, vou pegar aqui. Entre assuntos, vamos supor aqui, que fala Cavaleiros Templários e Crucificação. Tá. Aí tem algumas referências, alguns livros. Né? Eu vou lá, quando eu dou uma olhadinha nos preços, nessa caça. Tem livro que é só em inglês aqui, eu não dá. Né? Mas eu estou muito assim. Não sei se eu vou fazer, mas já estou pensando em fazer um inglês aí. Mas não, acho que estou muito velho para isso. Acho que não tem muito tempo mais para essas coisas. Né? E como é que fala? E eu vou atrás, sabe? Eu compro o livro, ou abaixo alguma coisa no PDF e saio estudando aquele assunto, saio estudando o que acontece, quem são essas pessoas, quem eram aqueles templários, quem era Jacques de Molay, quem era o outro fulano, quem era ciclano, saio buscando. Tudo isso é bom para mim. Eu consigo, né? Ou também quem era quem é Paulo, quem mais, mais alguma coisa sobre Davi, sabe? Buscando tudo. Eu gosto de. Tudo isso me dá uma compreensão melhor daqueles fatos, daquela época, de como que funcionava na época de Davi. Quem era aquele povo, de que forma que aquele povo vivia, né? Porque não é só, Davi era rei, Davi era um homem de Deus. Tudo bem, essa parte é maravilhosa. Mas quem era Davi? Por que Davi foi escolhido como rei? Por que Davi adulterou? Por que a coisa funcionava daquele jeito? Por que ele cometeu aqueles pecados deles, né? Como que era naquela época, como que o seu povo agia naquela época. Então tudo isso é importante, porque senão fica um negócio muito, sabe, esqueci como é que é a palavra, muito, a pessoa fala e a outra reage, ela não pensa. Não é a reação que a gente tem que ter, a gente tem que ter um discernimento das coisas, não é a reação, olha, Davi pecou, não, pecou. Não. O que aconteceu? Né? Pecou. Que ele pecou é fato. Né? Mas e aí? Por quê? O que aconteceu? Quem eram os templários? Os templários, nossa, os templários foi excomungado pelo Papa. Por que foi excomungado pelo Papa? Tem uma história, inclusive tem até filme que foi, seriados e até que falam muito a respeito disso. Tem livro, esse livro mesmo aqui. Então, por que foi excomungado? Lá pelo Papa na época. Né? Porque eles eram os cavaleiros, né? de Deus naquela época. Era do o Papa. E tinha vários templários também. Tinha os trovadores, né? Que são templários, são como se fossem alguns mercenários, só que eles não eram mercenários. Exatamente, não eram mercenários exatamente. Existiam alguns que eram mercenários, principalmente os líderes deles, mas a maioria deles vivia ali do pão e água, vivia para comer, eram monges, entendeu? Então tem uma história no assunto. Então aí eu chego alguém lá, não, mas eles adoravam a besta. Não tem nenhum relato disso, né? Então eu não presto. Não, vamos ver isso aí direito. Né? Quem foi que falou que eles faziam isso ou aquilo? Quem? Né? A gente tem que ter, né,
maiores conhecimentos para poder ter um discernimento das coisas. Então eu acho isso muito importante. Nossa, o meu vídeo está ficando muito longo e já vai dar 6 para meia-noite, né? Eu preciso subir. Então que Deus abençoe a todos, né? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, né? Meus caminhos são esses, meus caminhos, minhas ideias são essas. Eu sinceramente eu sou muito descrente na humanidade, não descrente em Deus, não descrente no poder que Deus pode exercer na humanidade, mas no total, no conjunto, eu estou muito descrente na humanidade, nas pessoas, né? Agora, é claro que há pessoas e pessoas, as pessoas, tem pessoas que estão buscando a Deus, tem pessoas que querem achar, encontrar Deus, tem pessoas que já são encontradas por Deus e vivem com Deus, né? No tocante espiritual. Agora, tem a grande maioria que está perdida, tá perdida, tá buscando um ou outro pregador, o outro ali, tá buscando o engano e fantasia, tá fantasiando o mundo, tá se iludindo à toa, né? E deixando o que é verdadeiro, o sentimento cristão de fora, de lado, né? E por isso que as coisas estão como tá, né? Deus abençoe, a paz de Deus, Deus seja louvado.